euforicamente grotesco. A Substância é um filme capaz de fazer a gente tapar a boca, fechar os olhos e ao mesmo tempo não dá pra parar de assistir. Até porque é um daqueles que nos confronta com uma das maiores questões do nosso tempo. Até onde você está disposto a ir para ser a sua melhor versão? A Substância é o filme da Caroline Fargat que conta a história da Elizabeth Sparkle, uma estrela de TV que é demitida no seu aniversário de 50 anos porque ela tem a audácia de envelhecer. E daí ela vai usar uma substância ilegal e bastante radical para criar um duplo de si que seja uma versão mais bonita, mais jovem, mais potente. E claro que isso vai ter um preço alto demais. A Substância é uma história de uma estrela que pode até ser decadente, mas ela ainda não desistiu de brilhar. Tudo isso com uma linguagem muito interessante, uma espécie de gore cintilante. Para quem não me conhece, eu sou o André Alves, eu sou psicanalista e escritor, pesquisador de cultura e comportamento e cofundador do Instituto Float Vibes. Aquele bom aviso, tem spoiler pela frente. Esse é um filme que tem muito a dizer sobre dismorfia corporal, misoginia, etarismo, culto à imagem. É um filme que faz a gente experimentar a crueza do desconforto, gota por gota, dose por dose, parte por parte. Eu quero começar logo pela cena que, na minha visão, é a melhor do filme. A cena em que a Elizabeth está se arrumando e se aterrorizando no espelho antes do possível date com o Fred. É muito impactante como ela se olha no espelho e até gosta do que ela vê. Mas aí quando ela olha pela janela, ela vê a Sue, essa versão mais jovem e supostamente muito melhor dela. Então ela volta pro quarto, coloca mais maquiagem, cobre mais o corpo, até que enfim ela entra em surto. O que a gente está vendo? Que uma mulher que pode ser muito bem descrita como linda e perfeita, que corresponde a todos os padrões de beleza do nosso momento histórico, está sendo tão capturada ou até mesmo aprisionada pelos ideais de beleza que isso barra inclusive a experiência dela. No final da cena ela sequer vai no date, de tão massacrada que ela está se sentindo por não ser o que ela supostamente deveria ser para ter direito à sexualidade e à vinculação. Mais pra frente no filme, quando a substância traz efeitos severos de envelhecimento, ela inclusive para de sair de casa. Acho interessante, inclusive, a gente pensar como esse sujeito está constantemente se olhando no espelho, como se estivesse buscando uma coisa que não consegue encontrar. Ou como se fosse para checar se a imagem dela ainda estivesse lá, como se ela não tivesse perdido o que ela ainda tem. Só que aí no lugar de quebrar esse espelho e romper esse ciclo, ela quebra a si mesma. Talvez tenha algo aqui de uma integração narcísica que não deu muito bem para se fazer, de uma autopercepção que não tenha conseguido se consolidar. E daí isso vai produzir muito sofrimento toda vez que ela tiver que se olhar no espelho, ou mesmo fazer as difíceis reatualizações narcísicas que o tempo impõe a todos nós. A gente sempre precisa do olhar do outro para construir a imagem de nós mesmos. Mas quando a constituição é falhada demais, a gente fica muito refém do olhar do outro. Qualquer comentário ou olhar não correspondido tem a capacidade de desmontar o sujeito inteiro. Dá inclusive pra gente pensar no sobrenome dela, Sparkle. Ela brilha, cintila, reluz, reflete. São fragmentos de brilho que não conseguem manter um senso de unidade. É um sofrimento psíquico muito grande que vem da desconexão entre o real do corpo e o imaginário do corpo. Como se o corpo tivesse amordaçado pela imagem. Daí não tem palavra. Ela não consegue falar muito sobre si, muito menos simbolizar as transformações pelas quais o corpo dela está passando. Mas, como a gente sabe, o real sempre morde. Nosso corpo envelhece e as angústias da carne sempre vêm. Daí a substância e a Sue aceleram radicalmente esse processo. E as experiências de estranhamento do próprio corpo acabam sendo intensas e rápidas demais. Como se ela não tivesse nem tempo e muito menos recursos para processar esse tamanho de angústia. Dá pra gente pensar no uso da substância como uma medida muito extrema para tentar apaziguar a intrusão do real do corpo. Ou se rebelar contra isso através de uma cisão ultra-radical, que, claro, tem consequências. Eu penso como a gente está vendo conteúdos psíquicos que estão empedrados, calcificados, como grandes afetos entulhados que não conseguem ser digeridos e vão se manifestando no corpo desse sujeito, fazendo a manutenção de uma relação muito abusiva com o próprio corpo. Então se mantém esse estado de desintegração iminente, e vai se instalando uma psicose bastante severa, uma personalidade que está fragmentada demais, se fragmentando demais, com cada vez menos integração. Nem Elizabeth e nem a Sue são um corpo, mas sim um conjunto de partes desconjuntadas. É a sequência da Sue no programa: bunda, boca, peito, olhos, sorriso. É também esse envelhecimento da Elizabeth que se manifesta num dedo, numa perna, sempre partida. Essa é a diferença entre corpo e carne.
entre a integridade de um ser na corporeidade e a objetificação da matéria que nos reduz a pedaços. Pedaços que vão poder ser recortados, comidos, vendidos, usados. Então, quando lá no final a gente tem o monstro Elisa Su, eu fico pensando que a gente finalmente está tendo acesso ao mundo interno desse sujeito. Há uma massa amorfa muito desconjuntada e excessivamente apoiada na imagem, que quer muito ser amada, mas que está condenada a uma inadequação radical, muito desintegradora, muito monstruosa. O que mais a gente tem aqui? Uma representação muito interessante do que está em jogo na dismorfia corporal. O sujeito não consegue encontrar o mínimo de paz dentro do seu corpo e muito menos dentro da sua mente. E também na relação entre essas duas instâncias. Pelo contrário, tem horror ao corpo. Se pudesse, mudaria tudo, mudaria inclusive de corpo. Olha como é frágil a constituição desse sujeito. Ela não dá conta de conter ou mesmo de filtrar um pouco da demanda do outro e do mundo. É uma membrana organizadora muito sintética, extremamente frágil. É como se aquela costura na espinha da Elizabeth tivesse não somente a mostra, mas também à beira de arrebentar. Por exemplo, quando a Su transa com o primeiro boy, a gente tem uma espécie de sonho traumático, que quando o cara abre o zíper, os órgãos da Su começam a despencar. Esse sujeito está insuportavelmente marcado por uma desintegração iminente, um medo de cair para sempre. Esse desmantelamento psíquico muito repetitivo é vivido por diversas mulheres que não conseguem atravessar tantos ideais opressores. Eu também penso que aqui a gente tem uma representação muito precisa do ciclo de desvitalização que a cultura impõe a muitas mulheres à medida que elas vão envelhecendo. Como se o superego passasse a dizer que quanto mais velha, menos direito a mulher tem de sair de casa. Aliás, menos direito ela tem inclusive a vitalidade e a agência sobre o próprio corpo. Então vamos lá, se Freud nos trouxe lá no Mal-Estar na Civilização que a deterioração dos corpos é das maiores fontes de sofrimento da experiência humana, o contemporâneo enxerga o envelhecimento do corpo feminino não como decadência, mas sim como apodrecimento. Dá pra gente pensar em como historicamente o corpo da mulher não é só um território de disputa, mas é uma guerra. As mulheres vão sendo tomadas por um sentimento de inadequação tão grande, afetadas por esse desamparo tão grande, que vai se introjetando uma raiva de si avassaladora que em muitos casos produz uma destruição de si. Então por que cineastas mulheres estão recorrendo a esse subgênero do terror corporal ou body horror para elaborar e expor a situação da mulher no contemporâneo? Na minha visão, porque grande parte de nós se instalou nessa posição de horror ao corpo, na qual a gente se sente prisioneiros dentro dos nossos corpos, ou dos padrões que através de uns gritos silenciosos vão insistindo em nos dizer como os nossos corpos estão inadequados, como os nossos corpos deveriam ser. Então, nesse sentido, é como se a gente estivesse diante de um novo subgênero cinematográfico, o horror sociocorporal. E como é que a gente aguenta tudo isso, ou suporta tudo isso? Primeiro, numa cisão severa entre corpo e mente. Uma tirania da mente sobre o corpo, na qual a mente vai recorrentemente sendo sequestrada e colonizada pelo olhar opressor de um tipo de masculinidade hegemônica. Segundo, tanto esses corpos quanto essas mentes têm que ser controladas por uma espécie de condição da chapação, de uma apatia adaptativa sintética. Tanto na cena do almoço com o Harvey, quanto nos banquetes grotescos que a Elizabeth cozinha, a gente vê como a comida é tratada por esse sujeito. A comida é um objeto repugnante, tanto na boca do outro, quanto dentro do corpo da própria Elizabeth e da Su. Ao longo da história, a comida vai sendo tratada como uma arma, como uma ferramenta de ataque e punição. Olha que curioso. Ela está usando uma substância que promete uma beleza sensorial estonteante, mas que vai cobrar o preço de deteriorar ou agravar a relação do sujeito com o alimento. Parece bem familiar, né? Aqui dá pra gente prestar bastante atenção na operação psíquica. Um sujeito que não consegue mais ativar a função de nutrição e apaziguamento do alimento, porque transformou a comida num instrumento de ataque e destruição, ou passou a enxergar a comida dessa forma. Esses episódios de compulsão parecem ser os únicos momentos de prazer da Elizabeth. Um prazer que não consegue ser falado ou mesmo pensado, só repetido nessa relação muito gozosa. O que a Su grita imediatamente depois de um desses banquetes? Você precisa se controlar. Ainda nesse campo do que a Elizabeth e a Su ingerem, mas não conseguem mais gerir, na cena em que a Elizabeth faz o unboxing da substância, a gente entende como o corpo e a mente dela são escravizados. Como é rápida a aceitação dela em relação aos comandos desse tratamento.
Ela não questiona, ela não pesquisa, ela não lê a bula, vamos nessa. Então, amarrando um pouco tudo isso, eu penso que A Substância é um filme também sobre a relação que o sujeito contemporâneo tem com as substâncias em geral. Anabolizantes, medicamentos psiquiátricos, medicamentos para emagrecimento, remédios de hiperfoco, enfim, a lista é vasta. É essa ética da pílula mágica, como se existisse uma pílula para intensificar e outra para estabilizar, uma para acelerar e outra para desacelerar. Ela inclusive fala mais pro final do filme, né? Eu queria terminar o processo para fazer voltar como era antes. Como se o corpo e a mente não passassem por processos que sim, nos marcam definitivamente. Citando Paul Preciado, num dos meus livros favoritos, o Texto Junk, ele diz mais ou menos assim: o sucesso da indústria tecnocientífica contemporânea consiste em transformar as depressões em Prozac, a nossa masculinidade em testosterona, nossa ereção em Viagra, nossa fertilidade ou esterilidade em pílula. O que está em cena é o mecanismo central do regime farmacopornográfico que o Preciado conceitua. Todo um conjunto de mecanismos de gestão de substâncias para manter a gente vivo. É uma concepção de corpo não mais como uma matéria orgânica, mas sim como um sistema tecnovivo. Na cena em que a Elizabeth pega aquele globo com a bonequinha dentro, cheia daqueles brilhos, ela tá entendendo, talvez, como essa vida que ela criou ou que ela persegue, na verdade, acabam aprisionando ela. E aí ela arremessa naquela foto grandona como uma tentativa de libertação, talvez um ataque a esse ideal de beleza que ela tanto persegue ou que aprisiona tanto ela. Como nos ensinou o Meltzer, o psicanalista, as nossas primeiras experiências com a beleza vêm do fato de que a beleza externa do outro, geralmente da nossa mãe ou dos nossos cuidadores, gera um impacto tão grande que a gente deseja conhecer as qualidades interiores desse outro. Só que no caso da Elizabeth e da Sue, é como se não tivesse chance para o conflito estético. É uma concepção de beleza com a intenção de produzir uma admiração afastada, muito distanciada. Ela quer ouvir "nós te amamos", mas isso não consegue sequer ser internalizado, contido, nutrido dentro dela. Daí o mundo interno desse sujeito vai ficando vazio, despovoado, sem troca com o outro. É por isso que é tão interessante a quantidade de espaços liminares que a gente vê no filme. É como se dentro dela existisse um grande vão, uma subjetividade oca. Como se nesse palácio narcísico realmente não tivesse muita gente, sobrou só ela mesma. Ou melhor, pedaços dela. Então é uma beleza que não ajuda esse sujeito a acessar o campo da satisfação. Pelo contrário, prende ela no campo do gozo. Porque produz muito sofrimento, exige o sacrifício de si, é um ciclo muito destrutivo de eu ideal. É uma beleza que produz distanciamento do outro e também de si, no lugar de ser uma beleza que promove o encontro. Qual que é a armadilha se a gente juntar o que eu falei sobre a norma com padrões de beleza? Porque a promessa é de que a gente vai ser muito desejável e estar acima da rejeição. Só que, consequentemente, vai ficando todo mundo meio igual. Só que o desejo não tem nada a ver com repetição. O desejo tem a ver com a diferença individualizada, com a diferença radical da outridade. Daí complicou, né? Para quem se interessa por esses e outros desvios de beleza, vale escutar o episódio do meu podcast com o Lucas Littke, o Vibes em Análise. São muitas as cenas que a gente vê a Elizabeth e a Sue peladas, nas quais a gente vai notando recortes desse sujeito que nos provocam muitas surpresas. A própria Demi Moore falou sobre a dificuldade de ter partes do seu corpo das quais ela não tem assim tanto orgulho sendo colocadas na tela grande com muito enfoque. No limite, a gente está falando de um procedimento estético que duplica o ser e concentra o que existe de melhor na parte mais jovem e mais bonita. Que imperativo contemporâneo é esse que o filme desenha tão bem? Que mais jovem é igual a mais bonito e é igual a mais perfeito. O que isso produz? Naquela cena mais pro final, em que a Elizabeth e a Sue lutam, a gente pode pensar num impulso que existe da parte jovem tentar eliminar tudo que existe de velho, essa oposição radical. E aí, se a gente pensar que o inconsciente não tem temporalidade necessariamente, ou não é uma temporalidade cronológica, essa parte jovem talvez esteja bem viva dentro de muitos de nós. Uma parte jovem que acredita que é a melhor versão e que, na verdade, acaba sendo a versão mais violenta da gente. Os sinais de envelhecimento que aparecem na Elizabeth vão enjoando a Sue, promovendo inclusive uma certa repulsa de si. Aqui a gente tem um ponto bastante sério do nosso tempo. Se lá na modernidade a gente assumiu a ideia de que o que importa é o novo, isso também vai sentenciando a gente a um paradoxo muito complexo, que é cultuar o novo em uma vida que é finita, em um corpo que vai sim decair, que vai sim se tornar velho. Para complicar, no contemporâneo a gente vive ainda nesse imperativo da aceleração e da escala,
como se um único corpo não bastasse para a gente entregar todo o desempenho que é necessário. Nessa batida, é como se só tivesse direito à vida quem conseguisse manter um ritmo muito intenso. Esse é um dos maiores curtos-circuitos da psicosfera atual, que jovialidade e vitalidade são sinônimos, de que quem é jovem está mais vivo, ou mesmo de que a força vital que pulsa em todos nós, e também desestabiliza muitos de nós, desaparece na maturidade. E, portanto, seria ruim ser velho ou envelhecer, algo que, de novo, acontece com todo mundo. Seguindo nessa direção, eu enxergo a história da Elizabeth Shue e Monstro também como uma jornada de queda do sujeito do desempenho. Um sujeito que, mesmo em ruínas, segue repetindo esses mantras de mais forte, melhor, mais rápido, mais bonito, mais feliz, mais brilhoso ou mais brilhante. A Substância também é uma história sobre repetição, sobre um sujeito que não consegue muito elaborar o que foi feito de si e muito menos o que segue fazendo consigo. E por isso repete os mantras. Por exemplo, a Elizabeth recebe uma nova chance com a Substância. E como Sue, o que ela faz? Ela busca o mesmo trabalho, na mesma emissora, na mesma estrutura. Essa é a armadilha central do sujeito do desempenho, que é um sujeito tão tomado pelo jogo de ser o melhor ou a melhor que não consegue sequer se questionar. Será que faz sentido continuar jogando esse jogo? É um circuito tão barulhento que não sobra espaço para pensar. É um emaranhado de demandas que sufoca o desejo e estrangula a mudança. Talvez a questão mais interessante da Substância seja como essa obra joga com o nosso cinismo, com a nossa apatia adaptativa, eufórica, dopada, high-tech e tão sintética. A gente tem consciência de muitas dessas questões que eu fui elencando ao longo da nossa análise, mas a gente não consegue atravessá-las, a gente não consegue sequer simbolizá-las, e aí a gente repete. Como se o filme também nos perguntasse, no lugar dela, você faria isso? Mesmo tendo consciência de todos esses mecanismos, de quão traiçoeiros e perversos eles podem ser, você também usaria a Substância? Esse desconforto tão cru que a gente sente no filme também serve para nos desmascarar, como se a gente de uma forma também tivesse sentado na plateia daquele teatro. Por isso que é tão curioso o uso do gênero do horror misturado com essa linguagem publicitária para abordar essas questões, para tentar nos ajudar a enxergar e sentir o tamanho desse problema através desse jogo de extremos, que também é um jogo de espelhos. Lacan dizia que a imagem do corpo é uma ilusão, uma imagem especular que o sujeito busca incessantemente. Só que quando a gente tem uma hiperfixação na imagem, o sujeito vai sendo achatado. Por quê? Porque a subjetividade se forma exatamente nesse intervalo entre a imagem e a experiência. Só que num ultrapovoamento de imagens do contemporâneo, a gente não consegue se descolar da imagem. A gente fica preso no gozo da imagem. Como diz a Maria Rita Kell no Tempo e o Cão, esse contexto produz indivíduos ilusórios. Uma hipótese, inclusive, que eu e o Lucas Litt, que a gente expande um pouco no nosso curso O Egos Alterados. O que esse ego alterado, hiperfixado em imagens, produz na Elizabeth Shue? Como eu falei antes, um sujeito que está em guerra consigo mesmo. Um sujeito que vai sendo oprimido, perseguido, encurralado pela imagem de si. Não só pela imagem no espelho, mas principalmente por essas imagens gigantes. A propaganda da pasta de dente, o quadro na sala do apartamento, a sequência de quadros no corredor do estúdio, os outdoors da Sul, tanto do programa fitness quanto do especial de Ano Novo. Aí vamos pegar a hipótese do sujeito do desempenho. Quanto mais conquistas esse sujeito distorcido vai alcançando, mais imagens vão sendo impressas, registradas, maiores, mais opressoras, elas vão se tornando. Como se fosse cabendo menos o sujeito, porque a imagem é grande demais. E claro, sustentar a imagem fica ainda mais difícil. É impressionante como as partes, Elizabeth e Sue, não conseguem se integrar ou muito menos conversar. No trecho do Monstro, a gente entende que esse sujeito sonha em ouvir "você é linda", "a gente te ama", "você é insubstituível", o lugar de honra que a gente quer ocupar na mente do outro. Só que ela vai buscar isso como uma máscara. Aliás, olha que representação muito precisa do mundo interno da Elizabeth. Um conjunto de partes desintegradas, meio amorfa, meio monstruosa, que está se escondendo através de uma bela máscara, de uma bela imagem, ou de um belo conjunto de imagens. Elas morrem condenadas a esse apocalipse psíquico da imagem, o gozo do brilho que no final das contas vira pó. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando nas armadilhas e nas substâncias que a gente topa nesse jogo do corpo ideal imaginário.
e do custo dessa imagem perfeita de ser um ego alterado. Até mais.